Seja bem-vindo à segunda parte deste consultório. Já sabe que é a altura em que lhe abro as portas deste programa para que possa colocar as suas questões. Hoje vamos falar de oftalmologia. Tenho comigo o Dr. Álvaro Sá. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Sr. Doutor. Obrigada por estar connosco. Já sabe que para participar deve ligar o 22953-8525. Pode também fazê-lo através de SMS. Escreva POR, o seu nome, a sua localidade e a sua mensagem. Se preferir, envie-nos um e-mail para consultório@portocanal.pt ou escreva-nos uma carta para a morada que vai passando em rodapé ao longo do programa. Sr. Doutor, temos já uma chamada, é de Almada e quem nos liga é Esmeralda Esteves. Seja bem-vinda ao consultório, Esmeralda. Esmeralda? Esmeralda não está connosco, Doutor, por isso vou-lhe ler aqui um e-mail que nos chegou há pouco de Sacavém, a Adriana Matos, que lhe pergunta: a miopia pode melhorar com o uso de óculos? Pois, essa é uma ideia, um conceito muito interessante. As pessoas pensam que se usarmos óculos, que por algum motivo vai atrasar a evolução do erro refrativo, por exemplo, a miopia, mas na realidade isso não acontece. Não. Se nós usarmos óculos 24 horas por dia, ou se não os usarmos, a miopia vai evoluir da mesma forma. Pelo menos é isso que está estudado. De facto, nós usamos os óculos, este nome é muito deselegante, mas na realidade é assim, os óculos são uma prótese. Portanto, se nós precisamos de algo para vermos melhor, precisamos dessa prótese, mas ela não é, de facto, um tratamento para deixar de evoluir a miopia. Portanto, infelizmente... É um mito. Infelizmente, quem usa óculos não é pelo facto de usar óculos que vai evitar a evolução do seu erro refrativo. Muito bem, muito obrigada. Temos outro e-mail que nos chegou há pouco, do Simão Cardoso, que nos escreve da Maia, Soutor. Diz que pensa fazer uma cirurgia laser, mas queria saber os riscos e se pode continuar a ver mal ou piorar, aliás, após os anos depois da cirurgia laser. Pois, levanta várias questões. Desde logo, na minha opinião, uma pessoa só deve fazer cirurgia refrativa se estiver estável, isto é, se não estiver a aumentar a sua graduação todos os anos. Doutor? Mais ou menos. Uma das ideias que se tem é que, por exemplo, a miopia vai aumentando ao longo da idade, desde pequenito até à adolescência, idade adulta, porque... Estagna? Em princípio, essa seria mais ou menos a regra. Porquê? Porque uma das razões para nós termos miopia é porque o comprimento do olho é maior do que o normal. Ora, se nós crescemos em altura, apesar do olho não crescer muito desde que a gente nasce, se o olho, o seu comprimento aumentar um bocadinho, a miopia também vai aumentando. E, portanto, temos essa ideia que por volta dos 20 e tal anos, 20 e poucos, a miopia para. Mas, na realidade, eu tenho pacientes que aos 40 e aos 50 a miopia continua a aumentar e muitos até chegam ao consultório assustados porque já têm 40 anos e dizem, então, mas a minha miopia continua a aumentar. Porque há outros fatores que contribuem para a evolução da miopia. E esses não podem optar pelo laser? Pode, mas na realidade, vamos pensar, se nós operarmos um indivíduo que não está estável, todos os anos está a aumentar a graduação, passado um ano já está a ver mal outra vez, vai precisar ou de novo tratamento ou de começar a usar lentes de contacto ou óculos. Então o que é que aconselha aqui ao Simão? O que eu aconselho, em primeiro lugar, de toda a gente é ser seguido pelo oftalmologista para saber se, de facto, está estável em termos de graduação. Se tiver pelo menos 2 anos, sempre com a mesma graduação, deve fazer uns exames. Nem todas as pessoas são boas candidatas para ser corrigidas. A cirurgia mais vulgar, o laser, é um tratamento de superfície. Isto é, nós vamos tentar moldar a córnea, que é a superfície transparente do olho, vamos moldá-la para que ela fique mais plana e, por isso, reduzir a miopia. Ou então, se tiver astigmatismo, ela, em vez de ser convexa, tem um eixo mais curvo, outro mais plano, e portanto vamos reduzir esse eixo mais curvo, vamos aplaná-la também no eixo mais curvo. Se tiver hipermetropia, é precisamente o oposto. A córnea é muito plana, então nós vamos tentar elevá-la. Portanto, moldar a córnea para corrigir o erro refrativo. Agora, o que acontece é que há pessoas que têm uma córnea fina, menos do que 500 micras, e portanto não se deve mexer numa córnea dessas. Há pessoas que já têm o seu raio de curvatura e uma córnea muito plana, por exemplo, não podemos aplanar ainda mais, senão fica com má qualidade de visão. Há pessoas que têm um diâmetro pupilar em condições de baixa luz, por exemplo, à noite, um diâmetro pupilar muito elevado, por exemplo, 5,5 mm, 6 mm, está contraindicado. Porquê? Porque já sabemos que a pessoa vai ficar com muitos reflexos à noite. Há pessoas que têm o olho seco severo. O laser vai piorar a situação. Portanto, nem todas as pessoas são boas candidatas para fazer o laser. Primeiro, estabilidade, depois é preciso ser estudada e depois saber que não existe só o laser. Podemos corrigir também o erro refrativo, por exemplo, com umas lentes intraoculares, mas para isso também é preciso ter condições. Portanto, é necessário ser estudado para depois se garantir se pode ou não pode ser operado. Muito bem. E se estiver estável, se for um bom candidato e se a cirurgia correr bem,
Pois, de facto, temos ótimos resultados e a pessoa não vai aumentar depois a miopia. Pode aumentar, isso não é garantido, não é? Há sempre pessoas que estão estáveis durante 10, 20 anos e depois aumentam um bocadinho, isso é verdade. Aí podemos fazer um retratamento, mas se partirmos destas premissas, é operado, fica satisfeito durante muitos anos. Muito bem, muito obrigada. Obrigada também, Simão, por nos ter escrito. Acho que estamos então agora em altura de receber a Esmeralda Esteves, que nos liga da Almada. Olá, Esmeralda. Olá, muito boa tarde, minha querida. Boa tarde. Vocês são muito queridos todos, queridos. Muito obrigada, Esmeralda. A sua questão, por favor. Senhora doutora, muito boa tarde. E quero desculpar de eu estar a falar este bocadinho para fazer-lhe perder tempo. É o seguinte, eu já desde novinha eu tenho 86 anos. E desde novinha que sofri sempre dos olhos, miopia. E, conclusão, enquanto novinha, foi no tempo da outra senhora que não havia dinheiro para comprar óculos e eu estava a querer bem muito. Com continuação, comecei a crescer, depois namorei e o meu falecido marido, que faleceu, não é? Disse, tu depois vais usar óculos porque não andas bem assim. Das pontapés às pedras, vais usar óculos. Conclusão, fui ao oculista, a um oculista, e ele então receitou-me uns óculos, eu já havia 17 dioptrias, sim, doutor, 17. E então fui ao oculista e ele usei uns vidros, parecia o fundo de uma garrafa, grossíssimos. Passados uns anos, começaram a vir as lentes de contacto e o meu falecido marido disse-me assim, olha, vais experimentar usar lentes de contacto, a ver se vês melhor. Assim foi. Já andei para aí uns 3 aninhos e via muito bem, até com as lentes de contacto. Depois passaram outros anos. O meu falecido faleceu e apareceu aqui na televisão um colega do senhor doutor, que tem muita fama, que é em Lisboa, e é no Saldanha. E o senhor doutor deve saber quem é. E então fui lá e fiz um exame e mostrei-lhe os olhos, ele esteve-me a examinar os olhos e, sabe, ele é que sabe daquelas palavrinhas que eu não percebo nada, não fui acompanhada com a minha filha na altura. E então ele marcou-me logo a operação, que tinha que ser operada, que estava a ter mal e tal. Então, e depois disso, fui a outro médico aqui em Almada, que eu moro aqui em Almada, e ele examinou-me, levou-me às máquinas, estive a ver, e diz-me ele, olha, a senhora vai-me desculpar, mas eu não a opero. E eu estou doutor, porquê? Porque opero assim à sua responsabilidade. Bem, eu não disse nada ao outro médico. Já tinha marcado a consulta, a operação e tudo, que foi em novembro. E então, foi 800 contos que eu dei à minha conta, senhor doutor, por essa operação, a uma vista só, ao olho esquerdo. No olho direito, tinha o olho mais fraquinho. Então andei uns 2 anos, passou 2 anos, que via bem, de facto, via bem. Passado esses examitos, comecei a ver uma passadeira cinzenta pelo meu chão fora, comecei a fazer consultas lá a ele. Cada vez que eu ia, estou reformada, não é? Mas eu fiz todo o sacrifício. 100 euros cada consulta que eu dava. Eu não sei se poderia dizer o nome do colega do senhor doutor, nesse não quero inferiorizá-lo tão bem. Esmeralda, temos que passar à sua questão, por favor. Sim, sim. Conclusão, agora comecei a ver tudo branco e estou quase cega, quase que não vejo. Já caí umas poucas vezes e só posso andar acompanhada. Acho que é a retina que está muito mal. Eu queria ir à Corunha, até para ver, diz que fazem milagres, mas a doutora do hospital, agora que fiz um grande exame, disse-me mesmo que se era pipa, se era muito bem. Agora para ir para a Corunha, porque lá não fazem milagres, eu ia estragar o meu dinheirinho. Era isso que eu queria saber uma opinião do senhor doutor, por favor. Doutor. Muito boa tarde, dona Esteves. Boa tarde, como está, a senhora também é uma doutor? simpatia. O que eu lhe queria dizer era o seguinte, de facto quem tem 17 dioptrias de miopia tem um olho muito míope e, por esse motivo, o comprimento do olho é exageradamente grande. E a retina muitas vezes não acompanha o crescimento do globo ocular. E, portanto, uma pessoa que tem 17 dioptrias, é uma alta míope, tem maior probabilidade que uma pessoa que não tem tantas dioptrias de ter um descolamento de retina. Sim, sim. Portanto, o que aconteceu consigo é, calculo eu, que tenha sido operada ao cristalino, que lhe devem ter retirado o cristalino e implantado uma lente intraocular. Tenho, sim, Espero eu que tenha corrido tudo bem, porque uma cirurgia destas, se não corre bem,
a prazo pode aumentar o risco de ter um descolamento de retina, mesmo em pessoas que não têm alta miopia, mas vamos partir do princípio que correu tudo bem, mas de facto precisava de ser seguida, como era seguida, e mesmo na consulta colocarmos umas gotinhas, uns colírios para dilatar a pupila para se ver sempre a sua retina, porque tem sempre o risco, seja operado ou não, de ter um descolamento da retina. Uma pessoa que tem 17 dioptrias. Portanto, deve ser vista de uma forma regular pelo seu oftalmologista para, se surgir alguma zona da retina mais frágil, mais suscetível de ter um descolamento da retina, então aí nós travamos essa evolução de várias formas, ou com laser, ou com injeção de gás dentro do olho, para aplicar o bocadinho de retina que está a começar a descolar, que geralmente é na periferia. Para além disso, também há outras doenças associadas à alta miopia, nomeadamente membranas na retina e na coroideia. Portanto, pode não ser só um descolamento de retina, pode ter outra patologia associada. De facto, se a minha colega que a viu disse... Sim, a doutora. Pronto. Doutora. Sim. Se o meu colega... Agora eu fui ao hospital e já fui a outra particular. Eu vou mostrar, vou dizer assim ao doutor as gotas que este me receitou e as vitaminas também que me receitou. Que o meu médico que me operou não me receitou nenhum medicamento. Certo. Portanto, se está a ver muito mal do seu olho, pode ter uma de duas causas principais que me estou assim a lembrar de repente. Pode ser um descolamento de retina e não há, ou devia já ter sido operado, ou depois de ter descolado uma zona nobre da retina que se chama mácula, dificilmente vai recuperar a sua visão, mas vamos partir do princípio que não é um descolamento da retina, vamos partir do princípio que tem uma lesão a nível da mácula típica dos altos míopes. Pois aí também tem que ser tratada, há vários tipos de tratamento. E o seu prognóstico? De facto, tudo depende da patologia que tem, não é? Se o meu colega ou a minha colega que já consultou acha que, de facto, não vale a pena ir à Corunha, eu também sou da opinião que os espanhóis e no resto do mundo não fazem mais ou melhor do que nós portugueses. Mas se quer uma segunda opinião ou terceira opinião, pode ir onde quiser. Mas eu confio, de facto, nos oftalmologistas portugueses e tenho a certeza que está a ser bem observada. Se lhe dizem isso, estão a ser sinceros consigo, é porque provavelmente já não há muito mais a fazer e o que há a fazer, eles estão a receitar, não é? Sim, doutor. O último médico que eu fui, a médica foi ao hospital e disse-me mesmo, ela foi muito sincera, disse mesmo, olha, minha senhora, até disse à minha filha que eu não consigo andar sozinha na rua, eu caio, e já estive no hospital e tudo, por causa do tombo que dei. E então ela disse-me, olha, a sua mãe, faça de conta que tem na retina, que é uma janela, ela explicou, é uma janela que lhe dão um soco no meio e sobe assim dos lados, na retina. Pronto, lá está. Fiquei assim, fiquei triste, porque quero ver, faço tudo, Sr. Doutor. Eu tenho 86 anos, Sr. Doutor. Eu faço tudo em casa, tudo portátil. Eu mal vejo até para comer, Sr. Doutor. Como é que desceu-me assim tão de repente a miopia? Não percebo, Sr. Doutor. Tanto dinheiro que eu gastei, 500 euros, 800 quanto foi? 500 a uma vista e 300 a outra. E 100 euros a cada consulta. Mas desisti do médico que me operou, porque eu ia lá e ele não me receitava nada, era só para me ver, pegava-me nos óculos, olhava para o computador, mas eu não percebia nada e desisti, Sr. Doutor, porque eu estou formada e também podia dar tanto dinheiro em Lisboa. Muito bem. Olha, o Dr. João Pinheiro, pronto. Claro, mas a senhora no hospital também pode ser tratada. Sim, o hospital da área de residência certamente estará equipado com os melhores aparelhos para se fazer o diagnóstico e eventual tratamento da sua patologia, não é? Sim, doutora. Muito bem. Esmeralda. Pronto, minha querida. Muito obrigada. Um grande beijinho que vocês merecem tudo. Sim, doutora. Obrigada, Uma passagem do ano muito feliz, sim. Muito si obrigada também. para si também, Melhoras. Esmeralda. minha Muito querida. obrigada. Obrigada Muito pela obrigada, participação. Desculpe, está bem, Sr. Doutora? Obrigada. Seguimos agora para São Paio de Oleiros para receber o Gastão Costa. Olá, Gastão, seja bem-vindo ao consultório. Gastão Costa. Estou? Estou, Gastão. Boa tarde, seja bem-vindo. Ok, muito boa tarde. Olha, cumprimento para si e para o Sr. Doutor. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Doutor. Boa tarde, Sr. Costa. Eu tenho 72 anos e desde os 25 que uso óculos.
primeiro era estigmatismo e depois, com o tempo, eu fui obrigado a usar lentes progressivas. Aquilo foi evoluindo, mas chegou a um certo ponto, parou há mais de 10 anos, que as lentes, enfim, não é assim uma carga muito forte, mas são umas lentes, enfim, não são assim exageradas. Sucede é que há 4 anos começou-me a aparecer aqui na vista esquerda, assim, os pontos negros. E à noite parecia assim uns raios que passavam. Eu fui a um colega do senhor e ele disse que eu que tinha, como é que se chama, aquilo que supera hoje de raio laser, é o cataratas. Portanto, que tinha cataratas laterais no olho esquerdo, mais pronunciadas que no direito. Mas eu tenho visto bem. O que sucede é que quando realmente o tempo começa a clarear e os pontinhos começam a aparecer e dá a impressão que diminui a visão do olho esquerdo. O que é que eu devo fazer? É a pergunta que faço. Devo realmente ir a uma consulta e devo ser operado enfim, às cataratas, ou o que é que o senhor doutor acha que pode acontecer sem ser as cataratas? Obrigada, Gastão. Doutor. Sr. Costa, para já desmistificar um bocadinho, a cirurgia da catarata não é feita a laser. Vai ser um dia, já se está a estudar. Não tem mal, é só a título informativo, porque isso é muito comum. É feito através de ultrassons, nós chamamos a isso facoemulsificação. São ultrassons. E, portanto, que vai destruir a catarata e, simultaneamente, aspirar o conteúdo. Mas já está na Europa e nos Estados Unidos a ser desenvolvido um laser de femtosegundo que nos vai facilitar muito a cirurgia de catarata e, portanto, dentro de poucos anos, de facto, vamos fazer a cirurgia de catarata a laser. Neste momento não é com ultrassons. Depois, cataratas e a sua sintomatologia não tem nada a ver uma coisa com a outra. As cataratas não dão esses pontinhos pretos, nem dão esses flashes de luz que o senhor sente. Geralmente isso acontece porque nós temos uma substância dentro do olho que se chama vítreo, que é um gel, como se fosse a clara do ovo, que está firmemente aderente à retina. E, portanto, com o passar dos anos, esse gel, como é constituído, grande parte, 99%, por água, começa a desidratar, começa a encolher e, portanto, começa a tracionar a retina. E é por esse motivo que a pessoa sente umas faíscas de luz. As faíscas de luz não são mais do que a retina a ser tracionada. Os pontinhos pretos, muitas vezes, surgem porquê? Porque esse gel começa a ficar tão concentrado que formam os pequenos cristais. E, portanto, estão ali a boiar de um lado para o outro. Sempre que se atravessam à frente da menina do olho, à frente da pupila, nós vamos ver. Se de repente mexemos a cabeça e esses cristalzinhos se afastam do eixo visual, deixamos de ver. Há 2 situações em que vemos mais, com muita luz, inclusive, por exemplo, se estivermos na praia, com os olhos fechados, com muita luz, vemos os pontinhos na mesma. Ou então em superfícies brancas, o monitor de computador, páginas de um livro, as paredes de casa brancas, então aí faz mais contraste e também vemos. Muitas vezes a pessoa é operada à catarata e se a catarata for de facto bastante grande, bastante densa, a pessoa começa a queixar-se ainda mais desses pontinhos no pós-operatório. Passado poucos dias, começa a notar, mas eu antes via menos e agora vejo mais. Claro, porque ao tirar a catarata, entra mais luz para dentro do olho e, portanto, vemos mais esses pontinhos. Portanto, os pontinhos pretos e essas faíscas de luz não estão relacionadas com a catarata. Quem tem esses pontinhos pretos e essas faíscas de luz deve ser imediatamente observado por um oftalmologista. Porquê? Porque, de facto, há aí um processo que é o vítreo que está a descolar da retina. Mas vamos imaginar que chega a uma zona da retina mais frágil e que esse vítreo começa a tracionar e pode provocar uma rasgadura da retina, que depois, consequentemente, pode dar um descolamento de retina. Portanto, deve ser visto, dilatar a menina do olho, ver muito bem a periferia da retina, toda a retina, para saber se há zonas de fragilidade da sua retina que necessitem de ser protegidas, aí sim com laser, caso esse gel, esse vítreo, chegue a essas zonas e que possa provocar uma rasgadura e, consequentemente, um descolamento de retina. Portanto, deve ser visto por um oftalmologista. Ficou esclarecido, Gastão? Só mais uma pergunta. Tem que ser breve, estamos mesmo a terminar o programa. Doutora, eu falo o seguinte, e até lá, até ir, digamos, a um especialista, ou um colega seu, há qualquer, digamos, remédio, medicamento que possa combater isso?
Doutor, tem que ser muito breve, por favor. Há uns comprimidos que nós muitas vezes damos para tentar, entre aspas, assim, em termos leigos, desfazer esses pontinhos pretos, não é? É a única coisa que nós podemos oferecer ao paciente. Explicar muito bem, mas eu, se fosse assim, não demorava muito tempo, porque se tem faíscas de luz, o seu olho pode não ser nada. Esse processo de descolamento do vítreo pode durar cerca de 2 meses, depois espontaneamente deixa de ter as faíscas de luz. Mas se as tem, ou se esses pontinhos começarem, em vez de 2 ou 3, começar a acordar amanhã com 10 pontinhos, é um processo que está ativo, tem que ser visto para ficar o senhor seguro e os colegas também seguros de que não há qualquer tipo de problema e que, se não houver problema, se a sua retina estiver bem, o processo vai se desenrolar por si e dentro de cerca de 2 meses acabam as faíscas, mas continuam os pontinhos pretos. Muito bem, Sr. Doutor. Muito obrigada. Obrigada também, Gastão. Pedimos desculpa à Engrácia Moreira, que estava em linha, já não vai poder participar hoje. O Sr. Doutor volta com certeza na próxima semana, portanto poderá participar nessa altura. Sr. Doutor, muito obrigada por ter estado connosco no consultório de hoje. Eu regresso amanhã, já sabe, a partir das 5 horas, aqui no Porto Canal. Até lá, deixe-se ficar na nossa companhia. Tome conta de si. Até amanhã.